falar do incêndio que ocorreu hoje, não é, na área onde é realizada a COP30, atingida então por um incêndio. O fogo se concentrou então na Blue Zone, a zona azul, e as primeiras informações, elas dão conta que não há feridos, né? Vamos atualizar então todas as informações agora, direto de Belém. Vou conversar com a Roberta Scherer. Muito boa noite, bem-vinda, Roberta. Fala pra gente como é que está a situação de momento agora. A gente sabe que o fogo ele foi controlado em 6 minutos, mais de 200 equipamentos, né, extintores de incêndio, eles foram usados, né, para eliminar rapidamente esse fogo. Mas a chance, então, da Blue Zone voltar a funcionar ainda hoje, Roberta? Eu acredito que não, Simone. Boa noite para você, para todo mundo que está em casa. A gente está nesse momento no Parque da Cidade, que é um parque que foi construído especialmente para a COP30, uma zona verde com água e tudo mais, que fica o pavilhão azul fica dentro desse parque. Então, a gente está como se fosse na saída principal do pavilhão azul, aqui aguardando ainda informações para ver se a gente consegue pelo menos voltar para buscar os nossos pertences, né? A minha mochila, por exemplo, ficou lá dentro do pavilhão azul. Aqui, então, é a saída. O fogo foi na entrada. O pavilhão tem mais ou menos 900 metros, de 900 metros a 1 quilômetro mais ou menos de comprimento. Então, as zonas de conferência e os nossos pertences, né, estão bem distantes de onde aconteceu o fogo, mas a gente está aguardando a segurança da ONU liberar a nossa entrada nessa região. O que a gente tem de informação de momento? A organização enviou um e-mail para todos, dizendo que o pavilhão segue fechado, pelo menos até às 8 horas da noite. 8 horas da noite eles prometeram um novo comunicado, um novo posicionamento. Há sim a expectativa de que as negociações retornem hoje, afinal já faz alguns dias que há negociação durante a noite, a madrugada, mas as chances são poucas, né? De acordo com o movimento que a gente vê aqui, não tem muita expectativa de gente querendo entrar de novo no pavilhão. Então não se espera que realmente volte hoje, mas o comunicado oficial é às 8 horas da noite. Você mencionou os feridos, de fato a gente não tem nenhum ferido grave, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, 13 pessoas precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça. Pelo menos 3 delas foram levadas ao hospital, um hospital especializado em queimados aqui da região, justamente por conta dessa fumaça que foi inalada, né? Aqui no pavilhão da Zona Azul, ele é todo revestido de uma espécie de tecido, uma espécie de forro. Então, houve muita fumaça. As imagens de câmera de segurança mostram que alguns minutos depois do início ali, do princípio do incêndio, o pavilhão já estava realmente tomado por fumaça, pelo menos aquela área ali mais próxima de onde aconteceu o incêndio. O principal suspeito, é claro, é um curto-circuito, de acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino. A maior chance é de um curto-circuito em um micro-ondas, mas ainda está sendo investigado claramente e informações oficiais ainda vão ser passadas quanto às causas. A Zona Verde, né, que fica aqui próxima, chegou a fechar durante 1 hora, ela reabriu para as atividades e agora fechou como normalmente já estaria fechada nesse horário. A Zona Azul, que sim estaria funcionando normalmente, mas desde que tudo aconteceu, os trabalhos pararam e o prédio foi totalmente evacuado. Roberta, para a gente finalizar, eu sei que você tem que tocar aí as entrevistas, não é? Outras entradas para a Band, mas o laudo dos bombeiros, ele vai... porque a princípio, acho que o Túlio estava falando que poderia sair ainda hoje. Existe essa possibilidade? Porque você falou agora em relação a essa possível causa poderia ser num aparelho, né? O ministro do Turismo, o Celso Sabino, ele também falou durante essa coletiva que poderia ser numa tomada, um celular numa tomada. Mas, enfim, a gente não sabe ainda o que é de fato oficial, mas pode sair ainda hoje esse laudo dos bombeiros aí do Pará? Então, essa coletiva que ele deu foi mais ou menos 1 hora depois de tudo que aconteceu. Eu participei dessa coletiva ali de quebra-queixo, né? A gente estava pertinho dele e ele levantou a possibilidade de ser uma tomada. A questão de ter sido um micro-ondas, uma régua com aqueles fios mais grossos de micro-ondas, ele confirmou para a gente agora no início da noite. Então, a informação mais recente é de fato quanto ao micro-ondas. E é isso, né? A expectativa é que o laudo saia hoje, já que o próprio ministro já teve acesso a essas imagens, já teve essa conversa prévia com os bombeiros. Então, assim, a expectativa de uma resposta oficial dos bombeiros e da própria organização da COP, inclusive nessa nota das 8 horas da noite.
Roberta Scherer, muito obrigada pela tua participação aqui no AgroMais, tá? Bom trabalho para você. Qualquer informação aí em relação a essa coletiva, chega junto aqui com a gente. Se a gente estiver no ar, a gente vai dar ainda. Muito obrigada, bom trabalho para você, viu, Roberta?